Olá, seja muito bem-vindo ao Intensivão do Excel. Bom, meu nome é Daniel, eu vou te acompanhar ao decorrer dessa semana e da próxima semana também, quando vai de fato acontecer o Intensivão, a semana do Intensivão do Excel. Esse vídeo eu já vou te explicar algumas coisas super importantes, já vou te aquecer, eu vou te preparar para você chegar preparado no Intensivão, tá? No Intensivão você vai aprender muito conteúdo, muita coisa boa, então eu vou te preparar por aqui, para você não chegar lá perdido, né? Como é que eu faço com Excel, o que é o Excel e tal, por que eu tenho que aprender, e você já vai começar nesses primeiros vídeos a entender como é que é o ritmo de aula aqui da Doutores do Excel, para você ir acompanhando junto comigo, tá? Nesse primeiro vídeo aqui, que eu vou te preparar para aqui para o nosso Intensivão, eu já vou te passar algumas fórmulas que são muito importantes para o mercado de trabalho. Professor, por que eu vou começar aprendendo fórmula do Excel, né? Não sei nem abrir o Excel. Porque é o seguinte, o Excel ele é preparado para você trabalhar com fórmula, né? Ele tem milhares de fórmulas para você utilizar. E quando você começa a automatizar a sua planilha, você deixa o seu processo muito mais rápido, né? E existem várias fórmulas para te explicar. Eu vou te passar algumas fórmulas, algumas funções que você vai utilizar no seu dia a dia, não tenho a menor dúvida. Lá no Intensivão a gente também vai usar uma fórmula ou outra para você aprender, vai ser aulas mais completas, né, a semana. Aqui é só um preparativo, uma degustação para a gente ir se conhecendo nessa primeiro contato aqui que você tem com a Doutores do Excel, né? Bom, então alguns recados para a gente começar a nossa aula aqui, tá? Essa aula já vai acontecer aqui no próprio WhatsApp mesmo, só para você ter ideia de como você vai funcionar, como é que trabalha e tal. Essa aula também tá lá no YouTube, então tem um link aqui para você cair no YouTube. É legal você clicar no link, porque aí você vai fazer dentro do seu computador, beleza? Você vai baixar a planilha junto comigo e vai fazer as funções que eu vou te explicar aqui junto comigo. Eu vou te passar de uma forma bem didática, bem tranquila, para você de fato aprender e fazer junto comigo. Não importa o seu nível de Excel, tá? Se você não sabe nada ainda, fica tranquilo que as funções que você vai aprender aqui agora nesse vídeo comigo, você vai conseguir tranquilamente fazer, tá bom? Então, como vai funcionar aí o Intensivão, né? Na segunda-feira a gente vai liberar a primeira aula do Intensivão. Por isso que, por enquanto, eu estou aqui só te dando algumas degustações para você ir se preparando para a semana do Intensivão, para você chegar lá já mais preparado, né? Ao longo dessa semana que a gente vai ficar junto aqui, antes de começar o Intensivão, ao longo desses primeiros dias, eu vou te passar praticamente 1, 2, 3 vídeos aqui de aula para você se preparar, então vale a pena, você tem que assistir para você se preparar, tá? Um dos últimos vídeos eu vou te convidar para você fazer um teste de nivelamento de Excel da Doutores do Excel, um teste profissional que a gente usa dentro das empresas, para você ter ideia de como tá aí o seu nível de Excel perante as outras pessoas, perante a sua concorrência. Quando você vai fazer uma prova de Excel, né, o que é necessário, o que você vai ter que aprender, é isso que você vai ver nessa última aulinha aqui que eu vou te passar, tá bom? Então, essa primeira aula que eu tô te passando aqui agora, o ideal é que você clique no link e caia no link do vídeo, tá? Talvez esteja no YouTube, talvez esteja até no nosso próprio site, essa aula que eu vou te passar aqui. Mas é importante você assistir ela para você trabalhar com o computador, né? Se você está com o WhatsApp web, também funciona. Você deixa o seu WhatsApp web bonitinho numa tela, do lado aí do seu computador, e na outra você abre o seu Excel, tá bom? Bom, olha só, essa planilha, eu vou mudar minha tela aqui, tá? Essa planilha que eu estou trabalhando, ela é uma planilha que está disponível para você baixar, para você já fazer junto comigo, para você se preparando, porque são as fórmulas do Excel. Eu vou te passar algumas fórmulas que estão aqui, mas essa planilha é bem completa, ela tem um monte de fórmula, um monte de exemplo de fórmulas que a gente utiliza no mercado de trabalho mesmo, tá? Eu vou te passar algumas, eu deixei as principais aqui, ó, já nesse vídeo para você aprender junto comigo. Então, como é que você faz para baixar essa planilha, tá? Vai ter o link aqui embaixo para você baixar a planilha, para você acompanhar junto comigo também, tá bom? Ó, é o seguinte, a primeira fórmula que você tem que aprender no Excel, né? A primeira fórmula que você tem que saber que ela existe é a fórmula C. Tá? A fórmula C é uma fórmula condicional. Com ela você faz um sistema às vezes completo dentro do Excel. Eu já fiz um sistema completo quando eu estava aprendendo o Excel com um monte de C. Ah, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se for isso, se for aquilo, se for... E vai embora, você vai criando um C dentro do outro. Vamos ver como é que você aprende isso daqui? Olha, um exemplo que eu vou te dar... Opa, minha telinha voltou. Aqui. Um exemplo que eu vou te dar é bem simples. Imagina que você tem uma tabelinha desse jeito aqui, ó.
Se você não entende o que é tabela, não perca a próxima aula aqui, tá? Eu vou te mostrar o que é esse objeto tabela. Você vai ter uma dica aqui de como trabalhar com o objeto tabela. E no intensivão eu vou falar mais ainda dela, tá bom? Eu tenho uma lista de quantidades. Eu vendi 10, eu vendi 17, eu vendi 18 e vendi 19. Muito bem. Vamos imaginar que você tem uma meta. Eu queria vender 17 vendas, tá? 17 quantidades de um produto específico. A primeira, eu atingi a minha meta? Não, não atingi a minha meta. A segunda, eu atingi? Eu atingi, porque eu atingi 17, correto? 18 também, 19 também, eu atingi a meta. Então, à medida que os novos números forem apresentando aqui, né, na minha tabela, se eu tivesse outros números, eu já quero deixar uma fórmula pensando para mim, falando, olha, só filtra o que eu atingi meta, só filtra o que eu não atingi meta. E aí você iria conseguir filtrar por aqui, atingiu meta ou não atingiu, né? Esse é o objetivo da função C, então vem fazendo junto comigo. Você vai colocar igual nessa sua célula aqui, vai escrever a fórmula C, tá? Se você tiver com o Excel em inglês, você vai usar o if, né? A fórmula if. Aí a C, ela te pede, toda a fórmula que você vai fazer no Excel, ela te pede aqui ela te dá um guia, né? Do que você tem que escrever dentro dessa célula. São os argumentos da fórmula. Então, ó, qual é o seu teste lógico? Bom, eu quero testar se essa minha venda que eu fiz aqui, ele é maior ou igual do que 17. Porque fazendo dessa forma eu já prevejo qualquer número. Tudo que é maior ou igual que 17 atingiu a meta. Tudo que for menor ou igual a 17 não atingiu. Aí você arrasta a fórmula que praticamente vai funcionar. Só que você vai ver que você nem precisa arrastar a fórmula aqui, porque eu estou usando o objeto tabela, que é o exemplo que eu vou te dar na próxima aulinha aqui de preparação do intensivão, tá bom? Eu vou falar sobre esse cara aqui de tabela. Então, olha só, se o teste lógico, vamos lá, se este cara que a quantidade for maior ou igual a 17, beleza? É assim que a gente escreve, maior ou igual a 17, então, ponto e vírgula. Eu fiz o teste lógico da minha fórmula C, eu comparei duas coisas, eu peguei a minha quantidade e comparei, ele é maior ou igual a 17? O teste lógico é como se fosse uma pergunta que você vai fazer para o Excel. Fiz a minha pergunta, agora eu vou para as respostas. Como é um teste lógico, só tem possível duas respostas, ou é ou não é. Na fórmula C não tem mais ou menos. Você acertou 16, talvez você tenha atingido a meta. Não tem isso. Ou é ou não é, por isso que é um teste lógico, é verdadeiro ou é falso, tá? Então, se ele for maior ou igual a 17, qual que é a minha resposta verdadeira para ser maior ou igual a 17? Poxa, ele atingiu a meta. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, meta atingida. E vou fechar aspas, beleza? Ou seja, eu escrevi entre aspas porque é um texto dentro do Excel. Ponto e vírgula. E agora eu vou para o último argumento da minha função C, tá? Se não for igual ou maior a 17, certo? Que no caso é o 10 aqui, ele atingiu a meta? Não, não atingiu a meta. Então a minha resposta, valor se for falso, né? Tecnicamente é até mais chato de explicar, mas na hora que eu vou refazer essa função aqui, você vai ver que a forma de pensar é muito mais fácil, muito mais rápida, tá? Então eu vou terminar de fazer esse exercício. Então, meta atingida, caso não for, é meta não atingida, correto? Então você vai digitar a atingida e fecha o aspas. Eu abri o parênteses da fórmula C, teoricamente eu tenho que fechar o parênteses da minha fórmula C. Quando você apertar Enter, terminando a fórmula C, ele já vai preencher para a gente, porque a gente está trabalhando com objeto tabela. Próxima aula aqui dessa preparação do intensivão, onde eu te falar do objeto tabela, fechou? Então olha só, meta não atingida, meta atingida. Por ser uma função, por ser uma fórmula, esse cara é dinâmico. Então vamos imaginar que o 17, na verdade, era 16. Se eu digitar 16, olha lá, meta não atingida, correto? Então, lembra que eu te falei que é mais fácil quando você está fazendo a fórmula? Eu vou repetir, tá? Tenta dar uma pausa agora, apaga a função que você acabou de criar, seleciona tudo aqui, ó, tá? Seleciona e dá um delete, apaga ela e tenta fazer de novo. O ideal é que você pause esse vídeo agora, tente fazer e vê se você acertou, tá? Não faz copia e cola, não tenta criar do zero, porque só assim você aprende. Todos os exercícios aqui da Doutores, os cursos que a gente dá, os cursos online aqui, todos são recheados de exercício. Com essa técnica que eu estou te passando aqui agora. Pausa o vídeo e tenta fazer, tá bom? É muito importante, porque o Excel é prática. Se você não pratica, você não aprende. Eu estou te dando a chance agora, tá na sua mão, de você praticar. Isso é uma das coisas que eu vou te falar daqui a pouquinho sobre essa... você tem que querer aprender o negócio aqui. Se você não quer aprender, você não tem que nem estar aqui, tá? Você tem que praticar. Se você não praticar, você não aprende, beleza? Você tem que ter esse compromisso com você mesmo. Então eu tô te falando,
pausa o vídeo e tenta fazer, beleza? Eu vou dar continuidade, então eu espero que você já tenha pausado, já tenha tentado fazer. Eu vou fazer de novo. Olha só como eu vou fazer, eu vou te explicar, ó. Igual se... Bom, pergunta, esse cara é maior ou igual a 17? Essa é a minha pergunta. Resposta, bom, se for, então é meta atingida. Ah, e se não for? Cara, só pode ser meta não atingida. É assim que a gente pensa na fórmula. Faço a pergunta, beleza, isso aqui, e se acontecer? Bom, dá o resultado. E se não acontecer? Acabou. Você separa por ponto e vírgula. Viu como é fácil de pensar? Essa é a função C. Eu tenho mais aqui, ó, vou falar da E, da OU, da se erros, quando C e soma Cs. Tem muita coisa para você aprender aqui ainda nesse vídeo, tá? Geralmente as aulas da Doutores, elas são picadas, né? Pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho. Aqui eu vou te dar um geralzão, tá? Então é ideal que você esteja aí preparado para fazer junto comigo no horário que você esteja tranquilo de fazer, certo? Vamos lá? A segunda fórmula é a fórmula E, tá bom? Fórmula E. Como funciona a fórmula E? Olha só que legal. A fórmula E, eu vou testar se duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Sim. Então ela tem que acontecer uma coisa ao mesmo tempo e a outra tem que acontecer ao mesmo tempo. Beleza? Não é uma coisa ou a outra acontecer ao mesmo tempo, é as duas ao mesmo tempo. Por isso que a fórmula E. E quando eu estou dentro da fórmula E, o ponto e vírgula que eu aperto dela é como se eu estivesse falando E. Então, se isso aqui acontecer, ponto e vírgula. E, se isso aqui acontecer, ponto e vírgula. E, se isso aqui acontecer, você vai dando cenários, beleza? Então, vamos fazer. Olha que simples, ó. Eu vou colocar igual a fórmula E, abrir parênteses. Então, ele vai já te pedindo, beleza, qual que é o primeiro teste lógico? Dá uma olhada aqui, ó. Eu quero saber se a meta 1 atingiu, a meta 2 também atingiu. A minha pergunta é, as duas metas foram atingidas? Então, eu vou fazer esse teste. Esse cara atingiu e... o outro atingiu? Cara, se for, beleza, atingiu as duas metas, né? Então ele vai me dar o resultado verdadeiro ou falso, porque é o resultado da fórmula E. Isso é muito importante no Excel, quando ele te traz esse resultado verdadeiro ou falso. Você não precisa ficar falando se for igual, não sei o que e tal. Já usa o E direto. Olha que legal, vamos lá, ó. Se esse cara for igual a atingiu, por que atingiu? Porque é o que está escrito na célula, né? Ele é igual a atingiu? Beleza. E qual que é o outro teste que eu tenho que fazer? Olha lá o ponto e vírgula. E o outro ser igual também a atingiu. Fecho parênteses, fecho aspas, né, do meu teste e apertei Enter. Pronto, então ele está me dando, olha, as duas atingiu. Aqui deu falso, porque o meu teste é as duas ao mesmo tempo tem que dar atingiu, beleza? Esse cara aqui, se eu quisesse dar, se alguma delas forem atingidas, né, então me dá verdadeiro, é o exercício da próxima fórmula, beleza? Então o que eu quero que você faça? Pausa e tente fazer de novo isso daqui, beleza? Apaga, tenta fazer. Eu já vou pro próximo, porque tem conteúdo bom aqui que eu te falei, tem muita coisa aqui, hein? Ou, beleza? Vamos lá. A fórmula E, ela faz, se uma coisa acontecer, e se outra coisa acontecer. Mas lembra, e se eu quisesse fazer uma coisa ou outra? Cara, não tem segredo. Olha que legal. Uma é E, a outra só pode ser ou. Aqui até tá AND, na verdade é OR. Deixa eu arrumar esse troço aqui que agora que eu vi, ó. OR, né? Que é o inglês, tá? Ou OR em inglês, né? Se você estiver trabalhando com Excel em inglês, beleza? Então, ao invés da fórmula E, vai ser a fórmula OU. Porque a minha pergunta é, atingiu uma das metas, né? Alguma dessas metas foram atingidas? Então aqui, o que eu vou te pedir? Já tenta fazer sozinho. Não veja eu fazendo. Vai lá e faça, e aí você volta para fazer o resultado, tá? Eu vou esperar um minutinho para você fazer. Rapidinho, 30 segundos, você vai tentar fazer a fórmula OU, beleza? Por enquanto que você faz, vai dando uma olhada, vai ouvindo o que eu vou te falar agora, tá? Os alunos da Doutores do Excel, eles são muito comprometidos com o aprendizado. Então, eu preciso que você esteja comprometida com o seu aprendizado, porque eu vou te pedir para você fazer exercício, eu vou dar o meu melhor, todos os nossos especialistas aqui da Doutores, todas as aulas gravadas que você vai assistir aqui, todos nós, a gente dá o melhor para você, todo o nosso melhor. Vai ter exercício complementar para você. No próprio semana de intensivo você vai ver que é assim que funciona, beleza? Então você tem que estar comprometido e eu preciso saber que você está comprometido, tá bom? Então uma das coisas que é bem legal, esse grupo que você tá, ele tá aberto, beleza? Então o que eu quero que você escreva aqui? Eu quero que você depois escreva no grupo assim, ó, eu estou comprometido, beleza? Quem tá lá no grupo e não fez a aula não vai entender nada. Mas você que está aqui comprometido, cara, é muito legal esse hack para você pensar sobre isso, porque quando a gente fala para a gente mesmo que nós estamos comprometidos, automaticamente o nosso cérebro coloca na nossa cabeça uma coisa, eu tenho um compromisso.
Eu falei para outras pessoas que eu estava comprometido. Cara, eu falei para o meu professor, para o Danielzinho, eu que estou aqui, que eu estava comprometido. Então é uma forma de você mesmo falar para você, poxa vida, eu falei para mim mesmo que eu ia aprender Excel. Eu ia tirar esse perrengue da minha vida. Cara, eu não aguento mais as pessoas me enchendo o saco porque eu não tenho Excel. Eu não aguento mais não passar numa prova porque eu não tenho Excel, né? Ou então, puta, eu tô perdendo o maior tempo na minha empresa porque as minhas planilhas não são automatizadas. Então, fala pra você mesmo isso. Aí você vai lá no grupo agora, e digita assim, ó, estou comprometido. E aí a gente vai trocando umas ideias lá, tá? Eu, minha equipe, vai trocando uma ideia com você, falando, cara, parabéns, você é uma das pessoas que tem que estar aqui com a gente, tá? Porque eu não quero dar aula pra gente que não tá querendo aprender, gente que tá... Porque aqui, aqui é pau na máquina, velho. Aqui é pra você, de fato, aprender, beleza? A gente vai passar tudo direitinho, todas as didáticas, tudo direitinho, com todo o conteúdo, só com o filé da coisa que você precisa aprender pra você que tá dentro das empresas, tá? Principalmente, né, no mercado de trabalho, tá? Tem muita coisa interessante, eu vou falar no intensivão isso pra vocês. Tem ferramentas novas no Excel, beleza? Então, esse tempinho que eu dei aqui, espero que você tenha tentado fazer a fórmula OU, tá? E eu vou dar sequência, eu vou fazer a fórmula OU aqui. Então, como é que você deveria ter feito? Ou, simplesmente assim, e falar, olha, se esse cara for igual a atingiu, certo? Esse é o meu primeiro teste, ponto e vírgula. E não, ó eu falando errado. Ou se esse cara for igual a atingiu. Você está percebendo que todo teste lógico tem que ser uma comparação entre duas coisas. Esse cara é igual a esse? Olha lá a comparação. Ponto e vírgula. Esse cara é igual a esse, né? Aqui eu apertei duas vezes aspas, tá? Ó, vou apagar aqui. Agora ficou certinho. E aí a fórmula, toda a fórmula, tem que fechar o parênteses dela, né? Então aqui está o resultado da fórmula. Olha, atingiu, não atingiu. Verdadeiro. Ou seja, este cara, alguma dessas atingiu. Por isso que agora eu tenho um filtro que eu posso filtrar o que é verdadeiro. Eu posso contar quantas atingiu ao menos uma venda, porque eu tenho uma coluna explicando isso aqui pra mim. Cara, isso aqui é demais, não é verdade? Isso aqui já resolve um monte de problema seu. Se isso aqui que você já aprendeu, já resolve algum problema seu, me conta lá no grupo, beleza? A gente tá lá pra gente trocar uma ideia para se preparar pra aula do intensivão. Fechou? Agora a gente vai pra penúltima aqui, né? Vou falar essa e essa, beleza? O restante tem aqui material para você ficar estudando sozinho aqui. Você vai ver como algumas fórmulas funcionam aqui sozinha, tá? Vamos lá. A fórmula se erro. O que acontece com a fórmula se erro? É muito comum a gente trabalhar com uma planilha que quando você vai fazer, para quem já conhece PROC-V, já conhece fazer outras fórmulas, quando você cruza, dá erro nas fórmulas. É muito comum isso acontecer, não é? Aí, quando você usa isso numa tabela dinâmica, num relatório, primeiro que fica feio pra caramba, e segundo que trabalhar com erro no Excel é muito ruim, porque às vezes algumas coisas não funcionam, tabela dinâmica para de funcionar porque tem erro. Por isso que a função se erro apareceu, porque você trata o erro e fala, olha, se der erro, deixa zerado, coloca um tracinho, faz alguma coisa, beleza? Então, olha o que a gente vai fazer, ó. Vamos imaginar o seguinte aqui nesse exemplo. Eu tenho R$100 aqui, tá? Valor total da minha venda. E a quantidade que eu vendi foi 0. Aqui vai dar um erro. Por quê? Qual que é o meu objetivo? Eu quero fazer o seguinte, se eu vendi R$42 e eu vendi 2 unidades, na média, quanto que eu vendi por produto, por unidade? Vamos fazer isso? Se eu fosse fazer na média, o que eu tenho que fazer? Vou colocar igual, eu vou pegar o valor total e vou simplesmente dividir pela quantidade, correto? Aí eu tenho na média, né? Eu faço um cálculo de divisão. Então, ó, 42 dividido por 2 deu 21. Então, na média, você vendeu R$21 por venda, né? Só que aqui, você está vendo que deu 0? Pode acontecer de ter dado 0? Pode acontecer, vê o erro aqui. Então, se der erro, tá vendo que ele deu esse errinho aqui? E aí ele já começa a zoar, né? Fica feio. Então, como é que você trata isso? Você usa a fórmula se erro. Olha que beleza. Então, eu vou colocar igual, vou digitar se erro. Abre parênteses. Aí eu tenho aqui o meu valor. Qual que é o meu valor? Eu vou refazer o meu cálculo, beleza? Porque aí numa única fórmula eu já tenho o meu cálculo e já tenho uma tratativa do erro, né? Isso aqui seria meio padrão para todas as funções, eu acho, do Excel, sabe? Você já poderia ter lá, ó, se erro, ponto e vírgula, você já sempre coloca. Mas enfim, tem uma função à parte, né? Então vamos fazer de novo. Eu tenho que refazer o meu cálculo. Poxa, quantidade, o valor total dividido pela minha quantidade, né? Então tenta fazer junto comigo. Vou pegar a quantidade e simplesmente dividir. Eu estou refazendo o meu cálculo. Esse é o meu valor, essa é a minha conta que eu quero fazer. Agora eu vou apertar ponto e vírgula e ele vai falar, tá bom, e se der erro? Putz, se der erro, vamos falar que é 0?
assim, ó. Ou eu poderia escrever qualquer coisa, deu erro, analisar, por exemplo, né? Eu poderia escrever assim, ó, analisar, analisa aí para ver o que aconteceu, né? Enfim, posso colocar 0 e apertar Enter, fechar o parênteses que ele fecha sozinho, pronto. Então agora eu já tratei o erro. Cara, isso aqui é bem legal. Isso aqui, quando você vai estar lá dentro do intensivão, você vai aprender algumas coisas lá do intensivão, você começa a ver e fala, puxa, se pudesse usar um erro aqui, né, nas suas próprias planilhas do seu dia a dia, isso é bem bacana. Bom, vamos para as duas últimas funções que você tem que saber do Excel, beleza? Isso aqui é regra. Sem isso daqui você não consegue fazer nada com o Excel, essas funções que eu estou te passando, né, de automatização. Então ajuda muito a automatizar. Vamos lá para a fórmula Cont+C, tá bom? Vamos dar um respiro, vou até beber uma água porque tem bastante coisa, estou indo numa sequência direta aqui, né? Então, vamos para a penúltima fórmula, que você vai aprender aqui junto comigo nessa primeira aula sobre a preparação do nosso intensivão que vai começar aí na segunda-feira, tá? Segunda-feira que vem. Olha, então é o seguinte... Nesse exemplo eu tenho a minha classe, eu tenho o aluno e eu tenho a nota dele. Primeira coisa que você tem que fazer no Excel quando você pega uma tabela é fazer o quê, filho? É analisar, você tem que entender o que está acontecendo aqui. Se você não entender, você fica perdidaço. Aí você fala, nossa, não estou entendendo nada. Calma, respira, volta e vamos entender o que está acontecendo aqui, tá bom? Ó, eu tenho a classe. Putz, o que é classe? Se eu tenho um aluno, opa, já estamos falando que é a classe do aluno, né? Já começa a interpretar sozinho. A nota dele. Aí dá uma olhada, olha, a classe se repete. Então, esse aluno 1 é da classe 1, da classe A. O aluno 2 é da classe A. Esse aluno 1 aqui é da classe B. Então, não é o mesmo aluno, faz sentido? Muito bem. Agora, vamos para a minha pergunta. Qual é a quantidade de alunos da classe A com nota maiores ou iguais a 8? Opa, classe A maiores ou iguais a 8. São duas notas aqui, correto? Que são maiores do que 8? Legal. Muita gente que está aprendendo Excel agora fala assim, Daniel, é 2. Para que eu vou criar uma fórmula? Para que eu tenho que aprender esse troço aqui? Ô, troço difícil, né? A minha esposa às vezes pensa assim, que ela é advogada. Aí eu falo, não, filho, tem que aprender isso aqui, porque se você tivesse aqui 50 alunos, como é que você vai fazer isso aqui sozinho? E se você tivesse uma classe com 100 alunos, né? Como você vai contar? Ah, eu fico contando na mão, não dá, né? Não pode perder tempo assim na vida. Vamos, se o negócio tá aqui pra gente, vamos fazer a formulinha funcionar, beleza? Como que a fórmula Cont+C funciona? Vamos ver? Você vai colocar igual Cont.C, tá? Costumo usar o Cont+C, porque tem um Cont+C também, mas o Cont+C é uma condição só. O Cont+C, você pode colocar várias condições, tá? Eu vou colocar uma condição só, porque no caso é classe aqui, né? Classe que seja a... Ah, não, aqui estão duas, ó. Olha que legal. É da classe e a nota tem que ser maior ou igual a 8. Então são duas condições, por isso que eu já tenho que usar o Cont+C, tá? E aí, se você começa já a interpretar a fórmula, você já está começando a fazer, praticamente a quinta fórmula que a gente está fazendo aqui, você já está entendendo que toda fórmula tem que ter parênteses, certo? Você tem que ler o que a fórmula está aqui, se você não ler, você se perde. E uma outra dica agora que eu vou te dar. Toda vez que nessas fórmulas aqui... Ah, não, antes de falar disso, sabe o que eu queria te falar? Que é o seguinte, o próprio nome das fórmulas já são autoexplicativos. Cont+C, contar com uma condição. Eu quero contar a quantidade de alunos, certo? Que da classe A, que são maiores do que 8. Então, contar com condições, Cont.C, ok? Agora vem a dica de ouro. A dica de ouro agora aqui, beleza? É o seguinte, você está vendo que está escrito aqui, ó, intervalo do critério 1? Toda vez que você lê a palavra intervalo nestas fórmulas, você vai lembrar de uma coluna. Toda vez que eu ler a palavra intervalo, eu vou pensar em coluna. Toda vez que eu vou pensar em intervalo, eu vejo a palavra intervalo, eu vou pensar em coluna. Professor, repetiu? Você está aqui? Ainda? Tô aqui. Não deu erro, tá bom? Repete comigo. Toda vez que eu ler a palavra intervalo, eu vou pensar numa coluna. Você tem que ter falado. Eu quero ver se eu te escuto aqui, tá bom? Por quê? Fica muito mais fácil. Essas funções aqui, você vai colocando um monte de coisa. Tem hora que você se perde. Mas se você lembrar que a palavra intervalo é uma coluna, eu ouvi você falar daqui agora, então funcionou. Então, é o seguinte, você resolveu o seu problema das suas funçõezinhas do Excel. Vamos lá? Intervalo do critério 1. Intervalo é uma coluna, então tem que selecionar a coluna. Quais são os meus critérios? Cara, tem que ser a classe e tem que ser maior do que ou igual a 8. Vamos começar pela classe? São dois critérios, né? Intervalo é uma coluna, eu vou pegar a coluna. O que eu vou fazer? Selecionar a coluna da minha tabelinha. Você não pode perder a próxima aula, porque eu vou explicar para você sobre tabela. Se você perder a próxima aula no intensivão, você fica meio perdidão, beleza? Tem que saber sobre tabela.
Selecionei a coluna da minha tabela, ponto e vírgula. Agora ele está me pedindo, legal, desta coluna, que é do critério 1, qual que é o seu critério? O que você quer extrair desta tabela? Eu não quero pegar da classe A, então o que eu vou fazer? Eu quero pegar da classe A. Você está vendo que eu estou escrevendo entre aspas, porque tudo que é texto numa fórmula tem que ter aspas, amiguinho. Não coloca sem aspas, porque senão ele vai entender que é uma fórmula que começa com a letra A. Olha lá, quantas fórmulas eles têm no Excel que começam com a letra A? Se você quiser contar, nós temos milhares aqui, né? Então tem que ser entre aspas o texto, ok? Ponto e vírgula. Vamos para o próximo intervalo. Quando você está vendo aqui, o que apareceu aqui, ó? Intervalo do critério 2. Intervalo é uma coluna. Beleza? Qual que é a segunda coluna? Vamos pensar com calma, respira fundo e vai. Vamos lá. Eu tenho aqui dois critérios, a classe e a nota tem que ser maior ou igual a 8. Então o meu segundo critério é a nota. Se ele está me pedindo uma coluna, qual é a coluna da nota? Tá aqui, ó, a coluna da nota tá aqui, você vai selecionar ela. Olha lá, coluna da nota. Fechou? Ponto e vírgula. Agora, qual que é o seu critério? E eu coloquei esse cara aqui de propósito. Sabe por quê? Tem que ser maior ou igual a 8, não é? Toda vez que você tem que fazer assim no Excel, critérios maiores ou iguais, menores ou iguais, diferentes, são critérios um pouco diferentes, que não é simplesmente igual, o que você tem que fazer? Abre aspas, colocar o que você quer, maior ou igual, e aí você coloca o que você quer, 8, e fecha aspas. Sem apertar Enter, amiguinho Daniel. Ó, 8... fecho aspas, tá? Eu tenho que colocar assim, maior ou igual a 8, beleza? Se eu apertar Enter agora aqui, eu já terminei a minha fórmula conte.c, terminei, eu vou apertar Enter. Olha que legal. Agora eu tenho 2. E se esse cara aqui fosse 7? Ah, você tem um só, né? Cara, tá pronta a nossa fórmula. Não é legal isso daqui? Isso aqui é muito legal, beleza? Muito legal. Se você tiver alguma dúvida, professor, não entendi, puxa vida, tal, dá pra você colocar essa fórmula lá no grupo? Pede lá no grupo, beleza? Se tiver alguma dúvida, manda lá no grupo. Eu e minha equipe tá aqui para te ajudar. A gente tá aqui para você começar a trabalhar do jeito certo com o Excel, tá bom? Então nós vamos te ajudar. Não entendeu? Manda lá no grupo, mas é super tranquilo. Uma coisa que é muito legal quando a gente está aprendendo online, que é o seu caso agora, você pode voltar, né? Então tem esse costume de, primeiro, você não é super-homem, você está aprendendo uma coisa do zero. Não ficou claro? Volta, assiste de novo, né? Tenta fazer, apaga, tenta fazer de novo. Faça, lembra aquela coisa do comprometimento? Se compromete com você mesmo. Vá lá no grupo, eu não falei pra você, cara, eu tô comprometido com a minha carreira. Coloca, eu tô comprometido com a minha carreira. Coloca no grupo, porque isso faz com que você pare e pense, fala, puta, legal, vou apagar, fazer de novo. Vou aprender esse negócio aqui, tá? E do online é legal, você pode voltar à aula, né? Então, volta à aula, assiste ela de novo, quantas vezes você quiser agora nessa semana, essa aula tá aqui disponível. Volta, apaga e assiste de novo, tá bom? Vou apertar Enter aqui, ó, 2. Isso é uma das coisas que eu falo para os meus alunos também, tá? Eu não gosto de aluno preguiçoso, porque é o seguinte, tem aluno, não é o seu caso. Pode ser, não estou falando para você que você não entendeu, mas tem aluno que fala assim, não deu certo. Vou perguntar para o professor. E assim você não aprende. Sabe por quê? Porque a nossa tendência é te explicar, né? Eu sou professor, eu falo, não, vou te explicar. Só que aí você não praticou, já deu erro, você nem tentou ver o seu erro. Então, antes de você mandar a sua perguntinha lá no grupo, falando, olha, não consegui, tal, né? Tente fazer, beleza? Aí se não deu certo, não tem problema, pode mandar, a gente tá aqui para te ajudar. O problema é a pessoa que já deu erro, nem tenta tratar o erro, já manda, e aí fala, poxa vida, né? Como é que você vai aprender desse jeito? Você vai estar sozinho no seu dia a dia da sua empresa, né? Então tenta você, tá? Uma das dicas aqui dessas funções é o seguinte, este cara aqui, ó, tem que estar entre aspas, tá? Então muitas vezes o aluninho esquece de colocar fechar aspas. Aí você aperta Enter, vai dar erro, porque ele não vai entender esse cara aqui, tá? Então toma muito cuidado com as aspas dos textos. Isso daqui provavelmente já matei um monte de dúvida de gente que tá perguntando, porque eu tô sempre em sala de aula, né? Aliás, estava muito, agora a gente é mais online, tá? Uma empresa online. Era muitas dúvidas que chegavam, porque o pessoal esqueceu aspas, tá? Então, o ideal é repetir de novo. E nós estamos chegando na parte final da aula, que é o Soma Cs, beleza? Eu vou te explicar, e aqui no Soma Cs, você já vai conseguir fazer sozinho, beleza? E aí eu quero que você coloque lá no grupo agora, se você conseguir. Eu consegui fazer o Soma Cs. Cara, tá legal? Se você não aprendesse, você nunca viu o Soma Cs, do nada você já começou a fazer o Soma Cs, é muito bacana. Conta pra gente.
Se você conseguiu, é muito importante para mim, que eu não tô vendo quem tá do outro lado. Então quando você colocar, cara, eu consegui, eu fico muito feliz, eu fico muito contente. Caramba, eu consegui explicar para uma pessoa que eu não sabia. Isso é muito legal. Fico muito feliz se você colocar lá, cara, eu consegui fazer o Soma 6, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Olha só que legal o Soma 6, tá? Eu vou te explicar e você vai tentar fazer sozinho. Se você conseguir, você vai colocar lá no grupo. Eu consegui. Você vai ver que tem uma galera que consegue. Então, isso que eu falo para você colocar lá no grupo, você está fazendo parte, tá todo mundo junto aqui. Isso é muito legal porque te força a falar, pera um pouquinho. Você tem outras pessoas que estão conseguindo, só eu não consegui. Opa, eu vou tentar fazer, né? Eu tô comprometido, cara, eu vou conseguir fazer. Isso é muito como faço parte também, eu sou aluno de outras escolas. Aí eu fico, meu, será que sou só eu que não tô entendendo, né? Aí eu pergunto para um, e aí, filho? Porque às vezes eu mesmo tô aprendendo, é muito difícil você conseguir aprender sozinho, é difícil. Então quando você começa a ver uma pessoa conseguir, eu falo, opa, peraí, as pessoas estão conseguindo. Então o problema deve ser comigo, deixa eu refletir aqui, beleza? Por isso que é legal você falar assim, ó, eu consegui fazer, beleza? Vamos lá. Nós temos a classe, nós temos o aluno e nós temos os trabalhos entregues. Primeira coisa, interpretação da sua planilha. Qualquer pessoa que te pedir, você tem que interpretar, né? Vamos lá. Ok, então eu tenho a classe, eu tenho o aluno. Novamente a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então esse aluno é dessa classe, esse aluno é da outra classe. E eu tenho trabalhos entregues. Ah, o aluno 1 entregou 14 trabalhos, o aluno 2, 18. Vamos ver o que ele está pedindo. Quantos trabalhos foram entregues pela classe A? Poxa, eu tenho trabalhos entregues pela classe A. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, não tenho? Tenho que selecionar esse cara aqui, ó. Aqui embaixo está dando 38, tá vendo? Professor, está dando 38, não precisa de função. Cara, esquece esse raciocínio. Função está aqui para ajudar a nossa vida. Você tem que fazer via função, beleza? Então, eu tenho que... Ao meu resultado, eu já sei que tem que dar 38. Então, você vai usar qual fórmula? Soma 6. Estou te explicando aqui. Soma 6, abriu parênteses. Agora eu vou pedir para você fazer sozinho, mas eu vou te dar uma pequena dica para você fazer sozinho. Se você ler o que a coluna está pedindo, o que a fórmula está te pedindo, intervalo, soma. Intervalo da soma. Intervalo é uma coluna. Lembra de intervalo é uma coluna? A fórmula soma 6, ela está te pedindo qual coluna para você selecionar? A coluna que você vai somar. Qual é a coluna que você vai somar? É a classe? É o aluno? Ou é trabalhos entregues que você quer somar, né? Então já te dei a dica, beleza? Agora é hora de você tentar fazer sozinho, tá? Eu vou falar mais algumas coisinhas e já entro aqui para você não precisar pausar o vídeo. É para você deixar rolando aí, você vai tentar fazer. Vou tomar minha aguinha aqui. Então, é o seguinte. Toda vez que você lê intervalo, você lembra numa coluna, vai apertando ponto e vírgula, vai colocando seus critérios, se for texto e tal, tá bom? Quando você terminar, você vai responder pra mim, você vai colocar lá no grupo, você vai colocar assim, ó, eu consegui fazer o Soma 6. Puta, que legal. Porque outras pessoas vão saber que você conseguiu, outras pessoas estão conseguindo, então é um incentivo para elas conseguirem fazer. Assim como eu sou aluno, que eu vejo outras pessoas fazendo, eu falo, opa, alguma coisa está errada, não entendeu? Volta o exercício, tenta fazer, volta lá no ponto 6, tenta voltar, tenta fazer, tá bom? Bom, já dei aqui, falei mais uns 10, 15 segundos, talvez, já deu mais ou menos tempo de você tentar fazer, tá? E se você conseguiu, tem que dar 38, lembra que a gente fez a sominha lá, tem que dar 38? Conseguiu, você já vai lá no grupo, pum! Galera, consegui fazer o Soma 6, pô, que legal, né? Legal, bacana, né? Então vou entrar para fazer. Ah, e outra coisa, parabéns se você conseguiu fazer. Você está conseguindo aprender e pensar de uma forma diferente, a pensar como o Excel exige que você pense. Então isso é muito legal. Sério, é uma conquista, parabéns mesmo se você conseguiu fazer do zero, se você não sabia fazer esse cara aqui, tá bom? Vamos lá? Bom, intervalo da soma, eu vou somar, né? Vou vir aqui e falar, pô, soma o quê? A coluna que eu vou somar. Soma da minha tabela. Beleza. Intervalo do critério 1. Pô, o Danielzinho falou que intervalo é uma coluna. Ah, então tem que selecionar uma coluna. Qual é a coluna do meu critério? Quantos trabalhos foram entregues pela classe A? Então é a classe, né? Que eu tenho que selecionar, porque é o meu critério, a minha classe. Selecionei a coluna, porque ele está me pedindo o intervalo. Legal. Desta coluna, qual que é o meu critério? Ah, eu quero a classe A, né? A é uma letra, não é? É, então abro aspas, fecho aspas. Talvez aqui que você errou, nas aspas, toma cuidado, tá? O professor ficou confuso, apaga, faz de novo, beleza? Esse aqui é o resultado final. Vou fechar parênteses, vou apertar Enter e eu tenho 38. Então agora o André que vai editar esse vídeo vai colocar um monte de palmas aqui pra vocês, vai colocar a música do Senna, vai fazer uma festa aqui pra você, que você... Espero que você tenha conseguido. Eu tenho certeza que você conseguiu se você fez tudo que eu te pedi.
beleza? Gente, esse foi só o primeiro vídeo da série que você vai ter de intensivão, beleza? No próximo vídeo a gente vai falar sobre tabela, tá? É uma preparação para você que vai entrar no intensivão junto comigo, tá? O intensivão você vai aprender coisa pra caramba lá, tá? Então é uma preparação. Próximo vídeo é pra gente falar sobre tabela, você tem que assistir, beleza? Porque sem essa tabela aqui no Excel hoje em dia, você tá perdido, tá bom? Isso aqui ajuda muito a sua vida. Bom, então, para finalizar, alguns hacks que eu falei para você que são importantes pra gente fechar aqui. Você está comprometido em aprender? Cara, lembra, coloca lá no seu grupo, eu estou comprometido. Puta, que legal, você coloca para você mesmo que você está comprometido em aprender. Primeiro hack super importante para você. Segunda coisa que você tem que lembrar aqui, você conseguiu fazer o Soma 6? Avisa os seus colegas, avisa a galera que está junto com você, está na mesma pegada que você aqui, aprendendo junto com você nessa semana do intensivão. Coloca assim, ó, consegui, beleza? Consegui fazer. Aí você responde lá, conseguiu fazer, e as outras pessoas descobrem. Então, que você conseguiu e ela também vai conseguir. No próximo vídeo, fique esperto aqui no grupo, a gente vai soltar o próximo vídeo que eu vou falar para você sobre tabela, isso aqui é demais. A gente se vê no próximo vídeo, aguardem, não perca o próximo vídeo. Tchau!